República Velha. Depois estarei postando as atividades, umas questões para respondermos junto, para fixar na mente esses assuntos bem aqui. Então eu quero deixar bem claro, a gente vai ver aqui algumas revoltas. Vocês estão vendo, eu quero destacar, nós vamos fixar, mais algumas. Aqui a gente não vai detalhar muito. Se vocês estão vendo aqui, nós vamos ter em Juazeiro do Norte. A gente vai se aprofundar mais aqui, será em Canudos. Essa revolta da vacina, que vai ser no Rio de Janeiro. A revolta da chibata, também no Rio de Janeiro. E esta revolta aqui, a do contestado, vai ser na região de Santa Catarina e Paraná. Essa revolta aqui é uma revolta rural, Nós vamos ter as revoltas rurais e também as revoltas urbanas, as que a gente vai destacar na sequência da nossa aula. Então, assim, essa revolta de Juazeiro do Norte, vocês têm que lembrar, vocês podem estar pesquisando pela internet ou pelo qualquer livro de história, Vocês podem também estar se aprofundando. Então, vamos lá. Esta revolta deixa eu ver aqui, Juazeiro do Norte, nós temos que lembrar, deixa eu botar aqui o vermelho, será conhecido como Padre Cícero, Ele vai ser o líder, desse movimento do sertão, sertão cearense, viu? Isso aqui é Juazeiro do Norte, hoje cidade cearense, Padre Cícero, viu? Que esse C aqui não ficou muito legal, mas é Padre Cícero, viu? Então, assim, Padre Cícero, ele vai estar mais pregando, para as regiões, aquelas pessoas mais carentes, porque se você for perceber, nós vamos ter aqui o sertão cearense, viu? Então, assim, esta região aqui que Padre Cícero pregava, levava mensagem, batizava, ele vai bater muito de frente com quem? Os coronéis dessa região. Os coronéis sempre estavam mais em prol dos seus benefícios. E assim, se você como líder religioso, ou pelo menos você que quer ver o bem de alguém, que você quer levar esperança, se um coronel descobre, ele vai bater em cima de você. Então, Padre Cícero, ele vai ser, depois ele vai ser até perseguido pela própria Igreja Católica. Ele vai ser, no caso, ele vai ser exterminado pelo o Santo Ofício, que era um órgão da Igreja Católica, que eles eliminavam não só alguém que fosse herege, aquelas pessoas que eram contra a Igreja ou contra os ideais, ou simplesmente fosse contra os coronéis. Porque se você for ver aqui, e na realidade os outros clérigos da Igreja Católica dessa região tinham medo de perder os seus postos, Então aqui assim, como o padre vai surgir, então assim, outros padres dessa região, eles iam, ficaram com medo dele crescer. E na realidade o Padre Cícero vai crescer muito. Então pode ver aqui que os coronéis, eles eram, tinha essa união com a Igreja Católica, viu? Eles tinham essa união, essa parceria com a Igreja Católica. Eles tinham essa parceria, viu? Católica. Então, percebam que os coronéis, eles tinham essa parceria. Então, o Padre Cícero, por ele ser da igreja também, ele vai bater de frente, Porque ele vai questionar e vai sugerir com que as pessoas lutem pelos seus direitos. Então, isso não vai ficar favorável para os coronéis, vai mexer também com a cúpula da Igreja Católica, que vai tirar fiéis da igreja, vai se juntar aqui com o Padre Cícero. Os coronéis vão perder mão de obra. Então, vejam que os coronéis aqui vão se manifestar contra, viu? Os coronéis se manifestam, viu? Eles vão se manifestar contra o Padre Cícero porque eles têm mão de obra, o que?
mão de obra escrava e uma mão de obra barata. Então eles vão estar, os coronéis vão se juntar com a igreja, porque eles não vão querer perder essa mão de obra escrava, não vão querer perder, a igreja não quer perder fiéis. Então perceba que vai ter essa união. Então já deu para ter um paralelo bem aqui. O que a gente vai fixar também, ó, eu vou deixar isso aqui para por último, tanto Canudos quanto essas últimas três aqui. Agora nós vamos para, bem aqui, ó, a questão do cangaço vai surgir também no sertão. Aqui o cangaço, no caso os cangaceiros, né? Os cangaceiros, vai ter a parte de dupla, né? Eles vão servir mais como um tipo de pessoas que vão estar ajudando os mais pobres. Vou perceber aqui, nós vamos ter dois, ó, bem importante, no caso aqui, ó. Nós vamos ter o Lampião e a sua indivídua, né? A Maria Bonita. Então, percebam aqui nós temos os indivíduos. Ó. Maria Bonita era a indivídua esposa, né, de Lampião. Então, eles vão sair nesse sertão, eles vão invadir. Ó. Percebam que, bem aqui, os coronéis vão ficar contra. Percebam, ó. Por que os coronéis vão ficar contra? Aqui vai ter mão dupla. Se você perceber, essa aula aqui talvez seja um pouco mais longa, porque são as revoltas aqui, é bem interessante. Se você for perceber bem aqui, Lampião, né, e Maria Bonita, eles são um tipo de bandido do sertão. Aqui, eles vão roubar, né, roubar dos ricos, que é um B. Deixa eu consertar bem aqui. Então, o Lampião, ele vai roubar, viu? Então, ele rouba. Eu não sei o que eu quero botar aqui. É um B, não é um P. Ó, eles roubam, viu? Mata, viu? Eles mata. E também eles vão distribuir às populações mais pobres, viu? Então, eles distribuem tudo aquilo que é roubado. Vem aqui. Eles distribuem para os pobres também. Mas eles ficam mais para eles. Então, eles vão distribuir aos pobres. E também eles vão, no caso aqui, os bandidismo, né? Pobres, distribui aos pobres. Eles também vão ter duplo sentido, né? Tanto eles vão roubar para distribuir, quanto também eles vão ficar para eles, viu? Então isso aqui, não pensem para os pobres, não pensem que é só para os pobres, não. Eles vão também fazer para eles. E aqui eles têm duplo sentido. Por exemplo, tanto aqui esses dois indivíduos, eles faziam um papel duplo. Que tipo de papel duplos eles faziam? Viu aqui, Lampião. Tanto ele se aliava ao coronel para fazer algum serviço sujo, quanto eles também faziam serviço por conta própria. Então, vejam que vai ter essa duplicidade dos caganceiros da região do sertão do Nordeste do Brasil. Então, tem uma ideia bem aí, depois o coronel vai se juntar com o governo central, até que elimine todos eles, né? No caso, o bando de Lampião e Maria Bonita vão ser todos esquartejados, no caso, esquartejados não, vão ser decapitados e colocados em áreas públicas, né? Algumas áreas que tinham tráfico de pessoas, que era para dizer, ó, bandido, não é nem bandido, qualquer pessoa que fosse contra o coronel ou contra o governo central, seria o ato de punição, seria aquele, assim como nós vamos ver nesses dois bem aqui, tanto Canudos
quanto contestado, né? Pelo menos aqui contestado, Zé Maria não vai ser decapitado, mas aqui, ó, Canudos vai ser sim decapitado, né? No caso, o seu corpo será queimado para um ato de tipo assim, você que é contra o governo, contra os coronéis, o ato de punição será a execução. Então, qualquer imagem vocês podem estar vendo, né? Tem várias imagens que falam disso. Vamos lá. Bem aqui, quando falamos de Canudos, esses dois, os autores não tratam muito, né, sobre a questão de o ato messiânico. Pelo menos a boa parte dos historiadores messiânico, mesmo o padre Cícero, messiânico, eu não anexaria como um ato messiânico. Eu não trataria aqui como um ato messiânico, apenas esses dois aqui. Contestado fala de messiânico, né? Fala de Messias, que principalmente pregava a questão lá de Apocalipse, né? Aqui é um A, viu? Messiânico, que traria libertação. E então vamos lá. Aqui, esses dois falam de messiânico. Não esqueçam quais são os dois que falam de messianidade, de messiânico, viu? Esses dois eu não anexaria não, porque uma boa parte dos historiadores não falam sobre a messianidade desses outros. Então, quando falar aqui de Canudos, né, eu vou deixar aqui um materialzinho só para me complementar. Quando falamos de messiânicos, a gente tem que ver como era que era a distribuição de terra naquele período. Se você for ver aqui, como ainda hoje a distribuição de terra é nas mãos de quem? As terras são poucas, né? No caso, são muitas terras para poucas pessoas. A gente tem essa distribuição má aqui. Então, nós vamos ter esse período aqui, quando falar de Canudos messiânico. Aí vocês têm que ver o nome dele. Eu não sei se vai dar de botar o nome todo. Deixa eu ver se vai dar aqui. Já eu leio para vocês. Nós vamos ter aqui. Nós vamos ter esse aqui, ó. Aqui o nome do cidadão, que fazia parte também da Igreja Católica, mas ele vai, né, não vai mais, vai querer pregar seus ideais, e a igreja, como sempre andou de mãos dadas com os coronéis, ela não vai ficar satisfeita, porque ela vai perder, né, seus fiéis, e a igreja vai ajudar a eliminar, Maciel vai ajudar a eliminar o indivíduo aqui, no caso, o Antônio Vicente Mendes, né? Esse daqui é um S, ó, Mendes, Antônio Mendes Maciel. Vou só tentar apagar aqui e ver se eu conserto bem aqui. Cadê tu, borracha? Então, vejamos aqui. Então, nós vamos estar falando aqui da parte de Canudos. Então, vejam aí, quando alguém tem essa ideia de messianidade, que vai contra, né, o padre ou o bispo da região, se não for de acordo com os ideais deles, né, serão eliminados. Então, Canudos aqui, Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como, olha aqui, ó, conhecido, né, Antônio Conselheiro. Esse era o nome dele. Quando vocês ouvirem falar da Guerra de Canudos, vocês vão ouvir sempre nos livros ou nas provas, não vai estar falando do nome completo, viu? Sempre é o nome dele que é mais falado, mais conhecido. Então, o nome dele era Antônio Conselheiro. Ele ficou conhecido como Antônio Conselheiro, era milagreiro. Se você for perceber, desta região aqui,
o sertão... Ah, não esqueça, quando falar de Canudos, se refere ao estado hoje da Bahia. Mas antes o povoado lá era de Belo Monte, a comunidadezinha, depois que vai se transformar a Canudo. Mas no início, esta comunidade aqui era conhecida como Belo Monte, né? O território de Belo Monte, o povoado, depois vai tornar-se Canudos, né? Praticamente uma cidadezinha, depois vou dizer mais ou menos a quantidade de habitantes, na região sertão da Bahia. Se você for perceber o que mais acontecia nas regiões do sertão, né? Eu vou puxar uma seta bem aqui, ó. Se você for perceber o que mais acontecia nas regiões do sertão, era o que? Miséria, só o que tinha. Então, um aqui, ó, fome. Deixa eu relacionar outro bem aqui, ó. Fome, vírgula. Aqui é uma vírgula, viu, ó? Vírgula. Nós vamos ter secas. Como eu estou digitando pelo... Olha, secas. Ó, vejam aqui. Então, o que mais acontecia nessas regiões era fome, seca, as terras eram concentradas nas mãos de poucas pessoas, viu? Então, vocês podem perceber aqui, ó. Então, região de Canudos, o que acontecia muito era fome, seca, terra nas mãos de poucas pessoas. Aí você tem uma ideia do que acontece numa região dessa. E você, como ato, né, assim, ato religioso, que eles queriam o bem das pessoas, né, estavam reivindicando, não pensem que Antônio Conselheiro, ele era uma pessoa malvada, não, ele era uma pessoa bondosa, que tinha, né, ele conhecia as escrituras, então ele queria transmitir, né? Então se você for ver aqui, ó, as terras, bem aqui assim, ó, terras eram concentradas nas mãos de poucos, ó. Então essas terras eram concentradas nas mãos dos coronéis, então os coronéis não queriam perder os seus territórios, e se alguém vai chegar a pregar que eles têm direitos, viu? Isso aqui é terras. Então eles vão ficar com raiva, né? Os coronéis iam ficar realmente com raivas e vão perseguir e até conseguir eliminar o Antônio Conselheiro, porque não ficaram satisfeitos com o que ele vinha, né? Ele vinha fazendo terras, ó. Ele vinha fazendo, pregando aí. Então, vejam que vai estar aqui envolvido pessoas ricas, terra distribuída nas mãos de poucos. Só lembrar dessa divisão aí, má divisão territorial do Brasil, que vem desde o início da fundação, que as terras ficaram concentradas nas mãos de poucas pessoas. Para você ter uma ideia, bem aqui, essa região de Belo Monte, viu? O Arraiá de Belo Monte, viu? Antes era conhecido, antes de seu nome Canudos, era conhecido como o Arraiá, viu? Era conhecido como o Arraiá de Belo Monte, viu? Isso aqui era conhecido como o Arraiá de Belo Monte. E para vocês terem uma ideia, chegou a conter mais de 20 mil pessoas. Então isso foi uma ameaça para quem? Principalmente para os coronéis, que vão perder mão de obra, podem perder terras, o governo federal vai ter problema, a Igreja Católica vai ter problema, então vai ter essa união. Então percebam que essa região de Belo Monte, ela vai ter mais de 20 mil pessoas. Então era uma cidade bem grande, uma cidade aqui de 20 mil habitantes. Alto Alegre tem 25, mais de 25, mas tem outras cidadezinhas menores aqui, que a quantidade de habitantes é bem razoável. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que Belo Monte tinha, né? O Arraiá de Belo Monte tinha. Então, veja que era problema para os coronéis, problema para a igreja, que perde fiéis, problema para o governo federal, né? Que no caso aqui era conhecido das províncias, nas capitais e os territórios. Então, deu para entender um pouquinho aqui. Eu quero só falar desse, quase nós não ouvimos falar, de Santa Dica. Então, no finalzinho, eu vou só frisar, né, vou só colocar aqui quais são as rurais e as urbanas no finalzinho dessa live, dessa aula que eu irei fazer. Então, assim, essa senhora aqui, a Santa Dica, né, a revolta de Santa Dica,
ela era uma mulher, porque raramente a gente ouve falar, pelo menos como sempre teve essa tendência preconceituosa, né, contra as mulheres, a Santa Dica, o nome dela era Benedita. Então essa Benedita, ela vai estar fazendo também um ato, né, assim de estar correndo, percorrendo os territórios, falando, tipo assim, incentivando as pessoas a lutarem, viu? A lutarem pelos seus direitos, e isso vai incomodar, né, os prefeitos, no caso eram os presidentes daquele período, vai incomodar os coronéis, vai incomodar todo mundo. Então, essa região aqui de Santa Dica, né, essa senhorita aqui, ela vai, né, ter a sua parte, a sua importância dentro dessa região aqui. Só que essa região aqui, né, da revolta de Santa Dica, é hoje no território de Goiás, viu? Então, lá no último slide, eu vou estar botando alguns detalhezinhos sobre ela, viu? No próximo slide. Então, esse território aqui da Santa Dica é na região de Goiás, mas eu nunca vi uma questão de vestibular falando sobre Santa Dica, mas a gente não pode deixar de ver, porque pode cair, né? Mas esse aqui sempre cai, Juazeiro do Norte de Padre Cícero cai, depois tem umas questões que eu vou trabalhar com vocês, Canudos cai, o Cangaço raramente cai, agora vacina, Chibata e o contestado sempre cai uma questão dessa. Então, dei uma pinceladazinha bem aqui. Então aqui, essa outra revolta, eu vou trabalhar logo com vocês. Primeiro, nós vamos fixar Canudos, e agora eu vou para contestados, porque eu vou logo colocar bem aqui assim, isso aqui era uma revolta, viu, ó, rural. Viu? Isso aqui foi uma revolta rural, messiânico. Bem aqui também, vou botar logo aqui, rural, viu? Então, eu vou tratar logo dessas duas revoltas aqui, rurais. Então, contestado, vocês podem ver, tá mais ou menos por aqui assim, ó. Nós vamos ter uma disputa por território. Ó, bem aqui, ó. Nós vamos ter Santa Catarina e Paraná, viu? Catarina e Paraná são as regiões onde ocorreu essa revolta. Calma, deixa aqui. Ocorreu essa revolta Santa Catarina, viu? Que aqui ficou meio esquisito, mas dá para ver. Então, Santa Catarina e Paraná foram onde ocorreu essas duas revoltas. No caso, essa outra revolta aqui é rural. O nome do líder, né, que ele era messiânico, vou puxar bem aqui. O nome dele era José Maria, viu? Ó? José Maria. Sempre quando estiver falando de uma revolta, vocês podem já ficar de olho. Por exemplo, se falar de uma revolta rural, né, na figura de José Maria, você já tem que ver que foi uma revolta rural incontestável, região de Santa Catarina e Paraná, o território, uma divisa. Se falar de Canudos, aí você já tem que associar que é Antônio Conselheiro. Ou se falar só de Antônio Conselheiro, vocês têm que associar que já é Canudos. Então, não tem como errar, só entender direitinho e guardar na mente, né? Então, não tem como errar. Então, essa questão da revolta do contestado tem duas coisas envolvidas. Se você for perceber, dentro dessa região aqui, uma região muito pobre, e já existia pessoas morando nesta região. Então, se existem pessoas aqui morando nessa região, e empresas vão chegar, vai forçar e vai expulsar esse território, no caso, essas pessoas. Então, nós vamos ter tanto a empresa estadunidense Southern Brasil Lumber, era uma empresa americana que se instalou nesta região, e também o mais que vocês não podem estar esquecendo, vou botar bem aqui, ó, é a estrada de ferro, porque nós vamos ver que o Brasil, ele vai, nesse período aqui, ainda era as estradas
de ferro, viu? Então a questão da ferrovia, só posterior, já pelo século XX mais ou menos, que nós vamos ter a questão das ferrovias, no caso das rodovias. Então, ó, aqui é o nome da empresa, no caso da estrada ao Brasil, Riley, eu não sei se a pronúncia dessa é esse. Deixa eu corrigir aqui, ó. Viu essa empresa? Então, eu apaguei, foi tudo, acredita? Agora eu não vou mais voltar. Tem nada não, mas vocês já viram aí. Isso aqui acontece porque esse mousezinho aqui, ó, penso que estou escrevendo, mas na hora eu não estou. Então, aqui é Santa, ó, vou só repetir, isso aqui acontece, viu? Ó, Santa Catarina, viu? E bem aqui é Paraná, viu? Ó. Mas vocês já viram que está marcado no slide anterior. Então, o nome daqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Isso aqui acontece, viu? Porque não tem uma mesa ainda. Então, veja o nome dessa empresa. Highway, acho que é assim. Ó, essa empresa aqui, ela era de estrada de ferro. Então, se vai acontecer uma estrada de ferro nesta região, né, o que vai acontecer? As pessoas vão ser o quê? Expulsas. Então, aqui era uma estrada de ferro nesta região. Então, percebam, ferro, viu? Quando eu tiver essa mesa, com fé em Deus eu vou comprar ainda um dia, aí vai ficar melhor para mim escrever. Então, isso aqui é uma estrada de ferro. Percebam que quem morava nessa região vai ser todos, viu? Vão ser todos expulsos desse território. Por isso que vai acontecer. E José Maria vai chegar nessa região justamente, né, para regimentar, para lutar contra os coronéis e contra o governo federal. Então vejam que tudo tem coronel no meio. Viu? Não esqueçam que tudo está envolvido coronel no meio. Tanto essa revolta de contestado, uma revolta rural, Canudos, uma revolta rural, vai ter essas pessoas lutando aí pelas pessoas. Então, é claro que vão ficar revoltados, né, os coronéis e tudo mais. Tomando uma águazinha aqui. Então, vamos ver se a gente conclui aqui. Então, bem aqui, eu vou tentar ser mais rápido. Nós vamos ter essa revolta aqui também, que é bem importante, a revolta da vacina, que vai ser no Rio de Janeiro, viu? Essa revolta vai ser no Rio de Janeiro. E aqui vai ser Oswaldo, né, de Aranha, que vai, isso aqui também é Rio de Janeiro, vai tentar vacinar as pessoas contra a varíola, contra a maralha, como é o nome? Maralha, não, quase não sai, é malária, viu? Malária, quase não sai, mas me bananei aqui na pronúncia, não tem nada não. Então vejam que vai ter essa vacinação nesse território aqui, ó, do Rio de Janeiro, a revolta da vacina. Então as pessoas acreditavam que essa vacina era para matar, porque na realidade não tinha conscientização, raramente essa vacina vai ser inventada e as pessoas vão ficar realmente com medo dessa vacina aqui. Então vai acontecer essa revolta, a revolta da vacina. Depois eu vou trazer umas questões bem interessantes para trabalhar essa questão das revoltas. Então, essa revolta vai acontecer no Rio de Janeiro. E um detalhe, isso aqui vai ser um pretexto também, né? Não tem como deixarmos de falar que eles vai ser uma maneira de derrubar o que é os cortiços. Tem um livro muito bom que vocês podem estar adquirindo, que é O Cortiço. Tenho ele, ainda não terminei porque tem muito livro para me ler. Então eu recomendo vocês verem. Então, esses cortiços, como podemos dizer, eram como se fosse uma vila, né? Que dentro dessa vila tinha só uma localidade para você lavar roupa, para fazer essas necessidades, alguma coisa assim. Então,
Esse aqui vão ser tudo limpado, a ideia é dizer, não, vamos modernizar o Rio de Janeiro. Então, bem aqui assim, você pode ver que nós vamos ter, veja, não esqueçam, aqui nós vamos ter o surgimento de favelas. Por que que aqui vai ter o surgimento de favelas? Hein? Aqui vai ter o surgimento de favelas no território brasileiro. Então, assim, se você morava bem aqui, no Cortiço, no centro do Rio de Janeiro, você vai ser obrigado a ir para as regiões mais longínquas. Você vai ser obrigado a ir para a região, né, mais distante. Aí sim você vai fazer aqui, ó, a questão dos, ó, você vai para os morros. Então vejam que o surgimento das favelas aqui, ó, começa também aqui. Então não só é aqui que tem o surgimento de favelas, são vários que eu ainda irei falar para vocês. Então vejam que nós vamos ter aqui morros. Essas pessoas vão ser obrigadas a ir para essas regiões mais distantes do território brasileiro. E essa revolta da chibata vai ser também no Rio de Janeiro. Os marinheiros não estavam satisfeitos com a questão da comida, né, dos castigos que aconteciam muito na marinha, e sem falar da má alimentação, das condições miseráveis, o salário, né, praticamente não existe salário. Então, para vocês terem uma ideia da situação que vai acontecer na revolta da chibata. Então, não esqueça quando falar de revolta da chibata, deixa eu puxar bem aqui, revolta da chibata, viu? Pode ver, ó, era o negro, viu? Isso aqui era o negro marinheiro, tem algumas imagens, depois vocês podem estar procurando. Marcelino Menezes. São muitos nomes, ó. Marcelino. Viu? Marcelino Menezes. Ele foi só condenado a 250 chibatadas, né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, assim, o que vocês podem imaginar, quando alguém se rebelava aqui, um ato de punição seria mandado para outras regiões, né? A gente pode ver bem aqui que no Brasil também, eles aqui dentro do território brasileiro, eles usavam essa questão aqui, ó, do degredo, ou degredado, viu? No Brasil também usava esse termo degredado, não só os pessoas que vieram de Portugal para cá, para o Brasil, como ato de punição. Então, esse degredado acontecia. Se você fosse condenado, se você fosse um rebelde, você poderia ser jogado aonde? Ó? No Acre, você poderia ser jogado no Amazonas. Por que no Amazonas ou no Acre? Se você for ver, essa região aqui é muito longe. Então, o ato de punição seria mandado para o Acre, para o Amazonas, porque imagine você ir para uma região que você não conhece, não tinha estrada, essa região da Amazônia tem muita água, então vejam, o ato de punição era ser jogado para uma região que você não conhece, ou pelo menos você não tinha a mínima noção. Então, aqui deu para falar um pouquinho dessas revoltas. Nós vamos ter revolta de Canudos, uma revolta rural, a revolta de Contestado, viu? Ó, Contestado. Não esqueçam, ó, Contestado, essa revolta de Contestado é uma revolta rural. Ó, Canudos, também uma revolta rural. Caráter messiânico, então não esqueçam, caráter messiânico, e o Antônio Conselheiro era o líder desse movimento. Então, quando falar de Canudos, revolta rural, Antônio Conselheiro, Contestado, revolta rural, Zé Maria, viu? José Maria, na região de Santa Catarina e Paraná, nessa divisa. Então, aqui temos a revolta rural. Quando falar aqui, ó, rural, aqui já é revolta, ó, bem aqui, ó, revolta da vacina, revolta urbana e da chibata, viu? Então, essas aqui foram as duas revoltas urbanas que aconteceu no Brasil. Também teve a questão do tenentismo, que vai acontecer no Rio de Janeiro também, viu? Como um tipo de revolta. Só que aqui já era marinheiro. Essas revoltas
alguma parte era da elite, uma boa parte mesmo era das pessoas mais pobres. Então, Canudos, messiânico, rural. Contestado, messiânico, rural, Zé Maria. Então, eu creio que dá para entender direitinho aí essa revolta. Quando, não, talvez não vai dar muito bem por causa dessas letrinhas, porque é ruim para escrever, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos aqui. Então, vamos para o próximo aqui para a gente estar concluindo. Bom, para a gente estar concluindo, lá eu falei da revolta de Santa Dica, viu? Então, essa revolta de Santa Dica, então eu vou só puxar bem aqui assim. Viu? Não esqueçam, só que só uma questão de detalhe aqui rapidinho. Ó, isso aqui é a revolta de Santa Dica, viu? Isso aqui é a revolta de Santa Dica, na região de Goiás, que aconteceu, viu? Ela era conhecida como Santa Dica, milagrosa, então tem algumas um item bem interessante, vocês podem estar pesquisando mais sobre a Santa Dica. Então, eu vou só finalizar aqui, vocês podem ver que, olha aí, ela chegou a reunir mais ou menos 15 mil almas, né? Para vocês verem, ó, 1.500 homens capacitados. Olha aí, ó, 4.000 eleitores. Então vejam que aqui vai incomodar quem? Os coronéis. Né? Já pensou uma mulher que não fazia... claro que ela não ia ser candidata, porque naquele período as mulheres ainda, né, só de 1930 em diante, que a mulher vai participar. Mas se tem alguém, né, por exemplo, uma mulher que regimenta uma quantidade de pessoas dessa, algumas pessoas vão se aproveitar do qual vai ter um indivíduo que vai casar com ela. Então aqui, ó, porém a fama espalhou-se pelo sertão atraindo mais fiéis. Ó, jornais goianos e mineiros anunciavam, olha, um embate mais fervoroso podiam providência ao governo contra os atos fanáticos de diqueiro, né? Eu estava olhando esse termo diqueiro, seguindo um ato de, por exemplo, como se refere a uma rede, né? Uma rede de pesca que sai pescando, né? As pessoas nos sertões, escravistas e fazendeiros. Então, se você for ver uma mulher dessa, né? Indo para um sertão desse, né? Um ato, podemos dizer assim, de levar a mensagem. Então ele vai, né? Essa senhora bem aqui, essa mulher, ela vai bater de frente com os coronéis. Percebam que ela vai bater de frente com os coronéis. Então os coronéis, nós vamos ter a questão da escravidão, né? Das lavouras. Então percebam que ela vai bater de frente com os coronéis, a questão das fazendas escravistas, né? Então, percebam aí da questão das fazendas escravistas. Então, vejam, né, escravistas. Então, percebam que essa senhora, né, essa moça, ela vai mexer com quem? Com coronéis. Se ela vai sair no sertão regimentando, isso aqui realmente foi uma ameaça para os coronéis daquela época. Então, aqui, ó, a prisão de Dica não durou muito tempo. Ela foi presa, mas por ela ser popular, ela ter né, essa parte bem aí messiânica, ela vai ser solta ela vai conseguir essa soltura dela bem aqui. Então, percebam que depois ela vai comandar, ela vai se casar com um jornalista e ele vai ser eleito. Então, percebam aqui a parte, né, da revolta de Santa Dica, da Benedita, viu? Então, vou só colocar o nome dela bem aqui. Essa revolta de Santa Dica foi a Benedita, viu? Então, a Benedita bem aqui, ó. Eu vou puxar bem aqui. Então, aqui vai ser a Benedita desse movimento. Então, aqui está um termo de curiosidade. Vocês podem estar pesquisando mais sobre ela, que vocês vão encontrar essa Santa Dica. Então, percebam que a Santa Dica vai incomodar quem?
coronéis, viu? Ela incomoda esses aqui, ó, coronéis que não queriam perder a mão de obra escrava. Então, ela vai incomodar essa população aqui, essa parte bem aqui, que precisava de mão de obra escrava, e se ela saía no sertão pregando, né, incentivando essa população a lutar, claro que os coronéis não ficaram satisfeitos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham, né, compreendido alguma coisinha. Se tiver dúvida, vocês podem estar me fazendo. Então, não esqueçam das revoltas, né, as revoltas rurais e urbanas, viu? Vou só botar aqui para finalizar. E ó, rural, nós vamos ter aqui, vou botar só aqui, revoltas, viu? Revoltas rurais. E nós vamos ter aqui, ó, urbana. Então, não esqueçam do que fala cada uma das revoltas, revoltas urbanas e revoltas rurais. Se falar de revolta rural, é só lembrar de Canudos, viu? Rural, ó. Canudos, pode falar contestado. Esse aqui são revoltas rurais de caráter messiânico, viu? Então, aqui fala de Messias, aqui, ó. Aqui é a questão de Messias, viu? Messias, é caráter messiânico, viu? Então, aqui fala de Messias. E as revoltas urbanas, mais conhecidas, nós vamos ter a revolta da vacina, viu? Vacina, aqui é urbana, e também a da chibata. Então, essas aqui são as revoltas urbanas. Teve também a questão da revolta também do tenentismo, quer dizer, então, rural, Canudos e contestado, caráter messiânico. Agora, revoltas urbanas, vacina, e também a da chibata. Então, pessoal, valeu, então, em té.